Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que vai levar a medicina além do consultório. Eu sou Bruno Mani e estou aqui hoje com sempre ele, Henriota. Fala, Bruno. Muito bom estar aqui com você hoje, muito feliz. E hoje o tema vai ser muito top também, cara. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho sobre gestão e a nossa querida convidada Paula. Tudo bom, Paula? Tudo bem, gente. Que orgulho de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. E feliz pela iniciativa. Parabéns. Eu sei o quanto é desafio a gente sair né, como médico daquela zoninha de conforto. É verdade. Mas vocês estão mandando muito bem. Parabéns. Obrigado, Paula. O Henrique é uma alegria, um colírio para os nossos olhos aqui, então é sempre bom estar com ele. A Paula, vou falar um pouquinho dela aqui. A Paula é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. Ela foi residente, fez o fellow na Faculdade de Medicina do ABC, Fundação ABC, né? Hoje ela faz MBA em Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo pela FIA e atua como médica e gestora da Laser Ocular, uma clínica super conceituada no ABC. E fala um pouquinho aí, Paula, como é que é essa sua trajetória? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Como a gente vai falar de gestão, hoje eu vou pular a parte da faculdade, né, gente? Que isso vocês já viveram, vocês já sabem como é que é. Eu entrei na gestão da Laser Ocular, que é a clínica do meu pai, com mais um sócio, Fernando Tarcha. O Bruno, inclusive, conhece, né? Operava lá no nosso centro cirúrgico. Uns queridos, os dois. E eu entrei para a gestão, acho que como todo mundo, na necessidade, né? Ninguém fala, eu vou fazer gestão, daí faz o MBA, daí entra para gestão. Não, você entra porque você precisa resolver alguma coisa, que apareceu uma oportunidade. Para mim foi igual. Então, eu entrei num momento muito delicado da clínica. A Laser Ocular já tem 25 anos, então é uma clínica antiga. Mas eu entrei na fase de pandemia, numa fase que a gente tinha acabado de sair uma gerente muito antiga, e no fim de uma fase de M&A, que a gente estava passando por auditoria para uma venda. Então, em janeiro desse ano, a gente entrou para um grupo que se chama Vision One. Então, foi nesse momento que eu entrei para a gestão. E entrei assim, sem saber absolutamente nada, porque como médico a gente não aprende nada de gestão na faculdade, né? E foi muito uma coisa assim de família. A família se olhar e falar, está precisando, a gente precisa, né, dar um gás. Você entra, vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Então, a minha trajetória começou dessa forma. E eu fui aprendendo realmente com o dia a dia. Quem mais me ensinou de gestão até hoje não foi o MBA. Foram os funcionários da Laser. Foram os médicos da Laser, foram as pessoas que eu fui acessando e aprendendo junto. Então, foi assim que eu entrei, que eu comecei há 3 anos atrás e me apaixonei. Paula, isso que você falou, eu achei muito legal, porque você falou que a clínica era do seu pai e você assumiu essa parte. Eu acho que essa passada do bastão, ela às vezes é muito complexa. Você, às vezes, eu acho que isso diferencia, às vezes, de alguém que é um herdeiro de alguém que é um sucessor. Eu acho que isso que você está fazendo, você é um sucessor. Você está continuando um trabalho, você se capacitou para isso e você vestiu a camisa. Isso é legal. E você, quando você tem um pai que é muito forte dentro da profissão, você precisa tomar a decisão muitas vezes de que caminho que você vai que momento você vai pelo mesmo caminho e que momento que você vai se diferenciar, né? E para você também não ficar à sombra de uma pessoa que tem um nome muito forte, que tem, né, uma história muito forte, que ao mesmo tempo você admira muito, mas que você também sabe que você tem que construir aquilo que é seu, né? Então, na gestão foi onde eu encontrei muito o meu espaço, né? Onde eu podia atuar da minha forma de ser. E vocês também são um pouco envolvidos com gestão, né? O Bruno, que eu sei, não sei se você concorda, Bruno, mas quando você tem uma veia de gestão, você sempre teve. Provavelmente na faculdade você era aquela pessoa que representava a turma, ou que foi do centro acadêmico. Na residência, por exemplo, eu fui do patrocínio. Então, aquilo vai surgindo em você em vários momentos que quando você olha para isso, você fala, nossa, eu sempre tive jeito para isso, mas eu não percebia muito, né? Sim. Eu acho que isso que você falou, senti super, na verdade, assim, eu sempre tive um pouco mais de facilidade, né, para gerir algumas coisas, problemas, e eu acho que o gestor hoje, ele é um resolutor de problemas, né, então, no começo, quando eu comecei a fazer a gestão das clínicas, eu acordava segunda-feira meio desesperado com 1000 mensagens e falava, meu Deus do céu, hoje eu já falo, não, beleza, já sei que vai ser assim, eu vou ter que apagar esse incêndio.
Mas é isso que você falou, a gente tinha uma veia, eu fui representante de turma, eu fiz, eu atuei de formas de organizar algumas coisas para a faculdade, e a gente sente essa veia. Mas é um pouco complicado assim também, né? Porque você, como médico, não sei se você sentiu isso, queria que você falasse um pouquinho também qual é a sua experiência. Porque eu acompanhei você na residência, você era uma excelente oftalmologista, e a gente, para transitar, para fazer essa transição para gestão, é uma outra identidade. É outra identidade. Então, assim, eu vejo assim, pô, mas não é oftalmo, não é médico? Como assim, gestão? E quando a pessoa vira pra você e fala assim, ô Bruno, mas você vai trabalhar hoje? Tipo, você tá trabalhando. o trabalhar pro médico, quando o médico pergunta se você vai trabalhar hoje, é se você vai atender consultório hoje, porque o médico, ele nem vê a gestão como um trabalho. Exato. Às vezes, né? É muito louco. Você uma outra tá nessa planilha aí jogando joguinho? Falei, não, eu tô aqui, né? Tem que ver. Ou tem aquela visão assim, que você está usando os outros médicos para ganhar em cima dos outros médicos, alguma coisa do tipo, quando está fazendo gestão. E não tem absolutamente nada a ver, né? Você está ali realmente resolvendo problemas. E foi o que aconteceu comigo. E pelo contrário, às vezes, assim, o que eu tento fazer muito, defender os médicos que estão comigo, entendeu? Então eu vejo lá remuneração, eu vejo se está tudo bem, se está um ambiente legal para ele trabalhar, se tem água, se tem luz, se tem ar-condicionado, se tem não sei o que lá. Então, às vezes a gente está fazendo diferente. Por exemplo, eu sou médico e faço gestão. Então eu tenho uma empresa que faz, né, da consultoria de gestão e tenho as clínicas lá que eu atuo. E todas elas, eu como médico, eu sei a deficiência que o cara tem, eu sei o que fazer para tentar melhorar a qualidade de vida, porque eu quero isso pra mim, entendeu? Você sentiu na pele ali. Exato, e às vezes você tá num outro tipo de gestão que olha pra você e fala assim, não, vamos, não dá água pra ele não, deixa lá. Cada um leva a sua garrafinha. Cada um leva a sua garrafinha, exato. Eu acho que isso é importante, assim, né? Sim. E você, Paula, lá na clínica, como é que você faz com os colaboradores ali? Como que você lida com eles? Outro mundo, né? Colaboradores é muito importante. Só fechando, Bruno, você perguntou da identidade. Você explora uma identidade totalmente nova. E quando você tem uma veia de gestão, é mais fácil você perceber que aquela identidade, na verdade, sempre foi a sua identidade natural. Então, para mim, às vezes, quando eu estou no consultório, eu sinto que eu preciso ter uma identidade médica que, para mim, é, inclusive, mais difícil, às vezes, do que a identidade de gestão. Que vem mais naturalmente, né? A gestão é a Paula, entendeu? É a Paula que entrou aqui, cumprimentou o pessoal, que socializou, que vai resolver problemas, Então, assim, a gestão eu me sinto muito mais confortável, às vezes, do que no consultório. Não sei se vocês sentem isso, mas às vezes com o paciente a gente precisa vestir um pouco de um personagem, do jaleco, vestir o jaleco, né? E na gestão é muito diferente. Então, encontrar isso no ambiente, para mim, foi algo muito enriquecedor. Vindo dessa coisa de ter um pai oftalmo, muito de um nome muito forte, né? E me encontrar na gestão foi muito gostoso, assim. Foi quase que uma liberdade de fazer. E dá para conciliar os dois, né? Cada um agrega de uma forma. Ser médica agrega muito você saber o dia a dia, a dor do paciente, a dor do médico, a dor da equipe. Agrega demais. Eu nunca saí do atendimento porque eu acho que isso é bom, me traz algumas coisas que para a gestão são importantes. Se você se afasta demais também, começa a ficar aquela coisa meio... Você perde um pouco a noção do dia a dia, da humanidade. É bom estar lá, né? É ótimo. Eu acho que a gente, como médico, o que difere um pouco é que dentro do consultório você tem um protocolo lá assistencial. Então, não que seja uma receita de bolo, mas é uma coisa que você pega e você já sabe mais ou menos como conduzir. Agora, a parte de empreender, gestão, às vezes é uma surpresa a cada dia. Você não tem uma resposta pronta para aquilo. Sim. Então, às vezes tem que ir atrás, tem que... Sei lá, você tem que... O esforço no consultório é justamente você não virar um robô, né? Porque a gente sistematiza tanto o que a gente faz, né? As etapas da consulta, até que você tem que cuidar para que você não vire um robô, porque senão até às vezes está falando a mesma frase 20 vezes, da mesma forma, na mesma ordem, e o paciente percebe isso. Ele fala, poxa, o médico não está realmente olhando para mim, né? Tipo, ele não está aqui, ele está só... Ele tá só no automático, porque né? Você tem 15 minutos para atender aquela pessoa, você tem 20 minutos, meia hora, dependendo, né? Sim. Então, o desafio no consultório é você não virar um robô. E na gestão, não tem como, gente. Você tem que
toda hora usar várias habilidades, várias facetas. Se reinventar, né? Se reinventar. Uma hora você está aqui falando de financeiro, outra hora você está lá falando com o paciente e vendo uma reclamação. Assim, é muito dinâmico, é muito diferente. E você nunca está na zona de conforto, né? O negócio não tem zona de conforto. Cada dia é diferente do outro. Não existe, né? Não tem. E aí outros médicos falam assim, nossa, mas como é que você aguenta fazer isso? Nossa, eu odeio. Porque o médico que fez medicina essencialmente para ser médico, ele gosta de ter aquela previsibilidade, né? Saber o que vai acontecer. A cirurgia tem que sair sempre igual. E medicina tem que ser assim. Então, por isso que muitos médicos não têm habilidade mesmo de gestão, não gostam de gestão. E tudo bem, né? Sim, mas alguns que gostam, que se destacam, o Bruno deve sentir isso. Não falta oportunidade de, né, agarrar coisas, não falta porque é o que você falou, assim, a maioria não gosta e tudo bem, né? Eu acho que eles esperam uma estrutura para atuar, tanto cirúrgico quanto clinicamente, mas... e aí vem entre o espaço de quem tem a veia de gestão, ou quem fez gestão. Se a gente consegue olhar para um outro lado, a gente gosta disso, então, eu vou fazer aquela clínica funcionar. O cara não quer saber, ele quer estar lá com as coisas prontas, com as coisas estruturadas, com a parte de convênio, a parte de particular dele. Então, a gente tenta... eu sinto bastante que tem essa oportunidade mesmo, né? A gente tem... Você já acompanhava antes da faculdade? Como que era para a sua dia a dia na clínica lá? Nada, é casa de ferreiro e espeto de pau, né? Não acompanhava. A minha trajetória na faculdade foi bem engraçada, inclusive, porque eu nunca falei que eu queria fazer oftalmo, meu pai é oftalmologista, nunca falei que eu queria fazer oftalmo, eu fazia liga de nefro, liga de dermato, tudo que você pode imaginar, menos oftalmo. Aí chegou no fim da faculdade, fiz oftalmo. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer oftalmo, mas eu não vou fazer refrativo, eu vou fazer catarata. Aí fiz fellow de catarata e agora eu opero refrativo. Então, assim, eu fui, né, tentando seguir um caminho, mas vai puxando, porque, assim, meu pai é uma pessoa muito apaixonada pelo que ele faz. Quem convive com ele... é impressionante. É impressionante. Então, assim, essa paixão, ela contagia mesmo, ela contamina. E não é que eu fiz sem querer fazer, eu fiz tudo querendo, porque a paixão contagia e você vai e tal. Mas eu me dediquei muito à faculdade, a tudo que eu queria experimentar. E na residência também. Então, fiquei muito imersa na residência. E eu não ia para a clínica. Não ia. Até na época, a gerente falava assim, quando é que você vem? Tem uma sala já para você. Eu falei assim, não quero sala. Segue o jogo aí. Eu quero cuidar, assim, de cada etapa certinho. A hora que eu chegar, eu vou me dedicar ao que eu preciso. Mas eu não ia, não participava. Eu comecei a ir para a clínica só para atender como médica, no finzinho da R3, começo do Fellow 1, que aí eu fui só atender. E aí surgiu a necessidade de alguém ajudar na parte de marketing, porque a gente tinha o Instagram da clínica, tinha, né, postagens, e meu pai fazia todas as revisões de texto, e para ele era muito puxado cuidar de tudo que ele cuidava, ainda revisar os textos, tudo. Então, a minha mãe era da gestão também, nessa época. Falou, Paula, entra no marketing, acho que você pode dar ideias legais, de conteúdo legal, revisar, a gente está com uma agência nova. Então, um tempo depois, eu fui para fazer o marketing da clínica. E foi aí que eu comecei um pouquinho na gestão e mergulhei de cabeça mesmo, foi na época da pandemia, que a clínica fechou e a gente precisou, né, acho que todo mundo precisou mergulhar muito. Hoje, assim, a gente tem, por exemplo, bastante seguidor. Aliás... Segue a gente aí no canal, ativa o sininho, @SOS Podcast no Instagram. Paula, você tem alguma mídia aí que você quer que o pessoal siga? Meu Instagram é @PaulaCVelasco. @PaulaCVelasco, segue lá para mais conteúdo. A gente tem alguns seguidores aí que já perguntaram e a gente tem também muito colega que pergunta, que se interessa, né? Mas falta aquele empurrãozinho, falta tipo, vai lá, faz gestão, entendeu? O que você daria de conselho, assim, por onde você acha que é legal começar para fazer a transição de uma forma natural, assim, e até se completar bem, né? Fazer uma coisa mais completa. Bom, se aparecer uma oportunidade para você em algum lugar de gestão, é entender quais que são as dores. É exatamente o que você falou, Bruno. O gestor é alguém que resolve dores, né, de alguma forma. Então, quais são as dores desse lugar? Qual é a principal, assim... E como eu comecei, né, assim, começando, eu vi que a gente pode fazer o simples, e o simples dá muito resultado. É uma coisa, assim, absurda. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer MBA, um monte de coisa. Às vezes, assim,
Vou dar um exemplo ali que aconteceu com a gente. A gente estava com um problema na clínica que a gente estava tendo muita glosa, né? Que quando você atende, o convênio não paga o procedimento por algum motivo. E era, às vezes, erro de preenchimento da guia ali na recepção. Então, qual que era a questão ali? Precisava de alguém para comunicar entre o faturamento e a recepção. Puxar a menina que estava na recepção e falar, você está com alguma dificuldade? Vamos entender como é que você está preenchendo isso? Então, o que eu fazia, basicamente? Às vezes a pessoa pinta um quadro, assim, super complexo. A gente sentava uma vez por semana numa sala e falava, o que teve de glosa essa semana? Ah, por esse motivo, preencheu aqui, faltou uma senha aqui. Tá bom, vamos puxar as pessoas da recepção, vamos conversar? Assim que preenche, tal. Gente, isso deu um resultado ao longo dos meses absurdo. E é algo simples, é você fazer as pessoas se comunicarem, se entenderem, né? Às vezes você tomar uma decisão, uma diplomacia. Então, para quem quer começar, entenda, você não precisa começar por algo enorme, gigante. Sabe, pega as pequenas dores, tem coisa assim que tá há anos que ninguém resolve, ninguém nunca conseguiu resolver essa caneca aqui que queria uma alça branca. Pega isso aqui, resolve isso daqui. Quando você vê os pequenininhos, dá um baita resultado. Não, e essa caneca aqui, eu cheguei um dia, o Henry tava pintando com um pincel. Cara, porque era tava branca inteira, ele fez essa arte aqui sozinho. Fiz um detalhe aqui, mas é isso aí, é resolver problemas, né, cara? Resolver problemas. Então, a dica que eu daria é assim, não pense que você precisa fazer coisas muito grandes. Faça com atenção aquilo que você precisa fazer, queira resolver o problema, seja genuíno e envolva as pessoas naquilo. E se envolva, assim, genuinamente, que o resultado acaba aparecendo. E depois, claro, você quiser estudar mais, ampliar esse conhecimento, ok. Mas é mais simples do que parece, às vezes, né? É boa vontade. Não, só pegando o que você falou, Paula, isso cai um pouco no nosso projeto, no SOS. Porque tanto o Bruno quanto eu, a gente gosta da parte de gestão, de empreender. E a gente, como médico, a gente não tem muito tempo. Às vezes, para ou se capacitar, ou estudar, ou ler um livro. Então, às vezes, quando você está dirigindo, é a hora que você consegue, talvez, fazer alguma coisa diferente. Então, eu sempre procurei muito podcast. Falei, quero alguma coisa de empreendimento aqui para me dar um insight, alguma ideia. E a gente não via muita coisa voltada, às vezes, para o nosso nicho. Então, eu falei, é uma ideia muito legal. A gente tentar resolver esse problema também. E trazendo convidados interessantes igual você, que é o pé no chão na clínica ali, resolvendo o problema. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. E aí, isso surgiu o nosso projeto, né, Bruno? Foi, cara, assim, é exatamente o que a gente falou. A gente queria sanar algumas dificuldades, né? Responder algumas emergências, até por isso que o nome é SOS. O pessoal aí, quando a gente fala no final, manda um SOS pra gente, é porque é isso, entendeu? Às vezes eu tenho uma dificuldade, eu te ligava. Paulo, eu tô com uma dúvida aqui e tal, não sei o que eu faço, porque é isso, entendeu? Sim. A gente trocava muita informação. E a Paula, cara, ela falou um negócio pra mim que foi eu já gostava de fazer isso, mas ela falou, eu falei, como assim, né? Eu não sei se você vai lembrar disso, mas você falou assim, eu ia em cada setor da clínica, eu ia conhecer a dificuldade que aquela pessoa estava tendo, eu ia lá dar bom dia, eu ia ver se estava tudo certinho ali, ia ver o que ela fazia. E eu acho que isso é muito diferencial para as pessoas. Então, não precisa ser médico, mas o cara que está atuando como gestão, o cara que está fazendo... Se você vai lá e você vê o que a pessoa está fazendo, você entende o que ela está fazendo, você entende a dificuldade que ela está tendo em alguma coisa, e aí você consegue, com a sua cabeça de gestora, com uma ideia diferente, juntar duas coisas e falar, não, mas eu vou fazer isso aqui diferente. O Bruno, sabe qual que é? Eu acho que é a pior coisa que a gente absorve depois que a gente faz medicina, que atrapalha demais a gente depois. Esse distanciamento que a gente acha que o médico tem que ter, sabe? Essa coisa do médico ficar longe, de ser um ser inacessível. Isso atrapalha muito no nosso aprendizado depois, principalmente para a gestão. Você precisa tirar essa identidade do jaleco e colocar uma outra que te dá mais acesso, entendeu? Que, na verdade, é um pouco contraditório, porque deveria ser o contrário, né? A gente faz medicina para ser humano, né? Para chegar mais próximo. E quando a gente vê, no fim das contas, a gente ficou mais distante. É muito esquisito isso que acontece. Mas no momento que eu entendi que isso fazia diferença para mim, Paula, que isso também me motivava, eu tirei essa identidade da médica lá, doutora, não sei o quê, e eu coloquei o pé no chão mesmo da clínica. Então, teve dia de eu colocar o uniforme da equipe e ficar no setor de exames com ela, com elas para eu sentir qual que era a dificuldade do setor de exames. Ficar sentada no balcão da recepção e falar, me ensina a abrir uma carteirinha.
eu quero aprender como é que vocês abrem a carteirinha. Tá faltando funcionário no call center, eu descer, tava um dia na gestão lá, e sentar no call center e colocar headphone e falar, me ensina a atender e agendar, que eu quero aprender a atender e agendar. Então, foi assim que eu aprendi a fazer gestão. E foram as funcionárias. E aí, quando você vê a dificuldade de quem está ali na operação, no dia a dia, e você tem autonomia de sair disso, ser um médico gestor e falar, não, ó, a gente vai trocar esse aparelho aqui, porque essa máquina, não tem como as meninas trabalharem. Esse computador trava a cada 5 minutos. Não. Coisa que assim, nossa, doutora, mas a gente estava pedindo há tantos anos para trocar esse computador. E atraso de paciente, reclamação, Google Meu Negócio, atraso, não sei o quê. E a menina tá com uma máquina lá. Só trocar o HD por SSD lá, né? Trocar o computador. Então, assim, às vezes até a pessoa tem vergonha de vir pedir isso pra você. Porque é a doutora Paula, nossa, vamos lá. Então, assim, sair realmente dessa identidade e ir nos lugares, eu fazia isso direto. E não é tipo, só para resolver problemas, não, para eu aprender, porque eu não sabia as dores. Como é que eu vou falar com uma pessoa sem saber a dor dela de verdade? Falar, essa médica chega aqui, filha do dono, acha que sabe tudo, acha que vai mandar em mim. E não é, gente, é justamente o contrário. Quem te dá a solução do negócio é quem está na operação. As pessoas vão me perguntar, doutora, o que a gente faz? Eu falei assim, o que você acha que a gente devia fazer? Porque eu pensei isso, tal, acho que se a gente fizesse assim, mudasse o processo dessa forma. Falei, vamos tentar? Às vezes você dá essa autonomia para a pessoa que está ali na linha de frente. Vamos tentar? Vamos tentar. Deu certo? Não, volta para trás. Deu certo? Legal, vamos mudar o processo, então. E essa gestão de equipe, eu acho que é, cara, diferencial para a clínica. Se você envolve a pessoa se sente parte, aquilo é dela. Aquele serviço, aquela ideia que ela fez, aquele negocinho ali que ela colocou de diferente, ela vai olhar para aquilo e vai falar, isso aqui fui eu, é minha, entendeu? Mas Bruno, aquilo é dela. Exato. A gente não faria nada sem eles, sem elas, sem o manobrista, recepcionista, porteiro, faxineira. Não faria. O médico é muito importante, sim, ele é muito importante no processo, mas ele não faz nada sozinho. Quantas vezes você já foi num médico maravilhoso, super profissional, e a secretária dele não era bacana? Sim. E às vezes você não foi mais. Era o que a gente estava conversando no café. A gente falou, o paciente, ele é o principal envolvido, ele é o principal stakeholder. E o segundo mais são os nossos colaboradores. É o pessoal que está junto. É isso que você falou. Você às vezes faz um atendimento bom, só que a pessoa depois que está lá fora, ela não está ela não está alinhada com você. E aí você perde esse paciente. Você sabe, um dos maiores elogios que a gente tinha no Google Meu Negócio da clínica era assim, o porteiro muito simpático. Então, assim, isso dava muita felicidade, porque eu sentia que, assim, se a pessoa que está na porta, cuidando ali da entrada, está engajada, está feliz de estar ali, é porque provavelmente muitas outras pessoas estão felizes de estar ali. E aquilo é uma cadeia, né? É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, ele vai sentindo tudo. Sim. Se a menina que está na recepção não está feliz, o paciente vai perceber, entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo tem o seu papel, e eu falava muito isso para a equipe. Falava, não tem ninguém mais importante. Se a gente fizer tudo certinho e o último errou, todo mundo errou. Todo mundo errou. Não tem jeito. E o paciente não vai ter uma experiência bacana do começo ao fim, né? Então, não é que a pessoa tem que se sentir parte. Ela é parte, muito importante. Isso é algo que a gente dava muita relevância lá, e que eu acho que isso é o que faz o brilho do negócio ser diferente. As pessoas sentirem realmente que elas são valorizadas, que elas participam, entendeu? Aquela decisão não vem de cima para baixo, você vai fazer, ponto, acabou, né? Então, eu acho que você tem que virar a pirâmide, você tem que olhar para a operação como mais importante, é aquilo ali que vai te trazer as respostas, e você tem que ter a humildade, sair dessa identidade do médico inacessível, né? E a humildade de aceitar e dar autonomia. Falar, vamos tentar. Eu acho que é o fator que faz você virar a chave da clínica. Eu via a clínica de vocês lá e eu via só exemplo bacana nesse sentido. Porque era isso. Eu chegava, era bom dia, era sorriso, era doutor, tá tudo bem. Pro paciente, vem cá, chamava o meu paciente. Aí depois no consultório eu falava, doutor, que centro cirúrgico bacana, cara. A menina não sei o que lá, me deu isso, me fez aquilo. E aí eu acho que desse ponto, a jornada do paciente, se você, desde o começo, você entrega, só tende a agregar, porque além de você ter toda a divulgação, se você faz isso bem feito, o próprio paciente divulga
E aumenta ali a rotatividade da sua clínica com outras pessoas, né? Isso sempre esteve no centro, assim. Meu pai sempre teve o paciente muito no centro mesmo, sabe? Na verdade, eu acho que ele criou, junto com o Fernando, um negócio, uma clínica, que seria o que ele gostaria de ser atendido, sabe? O que eu gostaria de ter? Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, na sala de espera da nossa clínica não tem aquelas cadeirinhas de plástico só, tem algumas, né? Mas tem sofá. Porque a gente acha que, mesmo sendo uma clínica de um volume um pouquinho mais alto, não é uma clínica pequenininha, particular, que vai em um ou dois, mas a gente acha que é muito mais gostoso você sentar num sofá para esperar, ter um cheirinho na sala de espera, tem uma flor, tem uma planta, tem uma música. Então, o paciente sempre esteve muito no centro e a gente sempre pautou as nossas decisões muito pelo paciente. Eu vou fazer este exame a mais ou vou tirar este exame. Pra você ter uma ideia, assim, a gente faz ceratoscopia em todos os pacientes da clínica. E, às vezes, na maioria, você vai fazer uma autorrefração e o paciente vai entrar. Não, a gente faz a ceratoscopia porque a gente, às vezes, identifica um ceratocone ali no comecinho. Mas você vai fazer para todos e um monte, não vai ter nada e vai perder mais tempo. Tá, mas se eu fosse o paciente, você, Bruno, quando você vai numa clínica, você não gostaria de medir uma pressão? Nossa, vai muito. E fazer uma ceratoscopia? Muito. Atendimento completo ali. Né? Entendeu? Então, a gente sempre baseou muito no paciente. No fim das contas, vai ser bom para o paciente? Por exemplo, atender a cada 10 minutos. Não pode. Você vai dar um atendimento de qualidade para o paciente em 10 minutos? Não vai. Então, não tem isso aqui. A gente precisa ter pelo menos um tempo viável para você ter um atendimento legal. Senão, se você fosse o paciente, você ia gostar de saber que você tem 10 minutos? Você tem uma queixa, fala agora. Vai. Não, escolhe entre 5, fala uma. Não dá, perguntou muito. Você perdeu sua queixa agora. Ao mesmo tempo, a gente tem o desafio, porque a gente sabe que tem um cenário de convênio que paga muito pouco, você precisa equilibrar, sua clínica precisa, né, se sustentar. Também não dá para você atender um paciente em 1 hora. Então, assim, olha a complexidade disso. Complexo. É muito complexo, gente. Então, você precisa manter qualidade, você precisa pensar no paciente, ao mesmo tempo, você precisa entender o mercado. É super desafiador, mas dá para priorizar o paciente. Você puxou uma palavra aí, desafio, né? Hoje, assim, o que você acha que é o maior desafio seu como gestora jovem de uma clínica conceituada? Pessoas. Sempre o desafio é pessoas. Eu acho que se perguntar para qualquer pessoa, é sempre lidar com pessoas, né? Lidar com equipe é muito difícil, lidar com corpo clínico é muito difícil. Ao mesmo tempo que as pessoas são o problema, as pessoas são a solução do problema. Então, eu acho que esse é o principal desafio, assim. Você tem que estar sempre engajado em olhar para as pessoas com carinho, com cuidado, com verdade, com humildade. E você precisa ser muito coerente. Eu acho que esse é o maior desafio, assim. Não adianta eu falar para vocês aqui, eu gosto muito das pessoas, do paciente, eu sou muito humana, e eu chegar aqui e não cumprimentar todo mundo na hora que eu entro. Vocês vão perceber que eu não estou sendo coerente com aquilo. Eu acho que o desafio é a coerência mesmo, do dia a dia, de você entrar, saber o nome de todo mundo, cuidar de todo mundo de verdade, não só no papel, né, que a gente estava conversando, Sim. Não só ali na missão, visão, valores, mas você ser aquilo que você quer que as pessoas sejam, né? Esse é o principal desafio, assim, não tem como você se esconder na gestão. Por exemplo, com a equipe, você precisa ter uma noção, uma rotina, por exemplo, que acontecia muito comigo no começo. Eu estava lá trabalhando e as pessoas acabam te interrompendo muito, né? Doutora, aqui. Doutora, você tem um problema ali. Doutora... Então, assim, organizar, por exemplo... Não, gente, a gente vai ter uma reunião semanal pra gente tratar desses assuntos aqui. Alinhar, né, as coisas. É uma urgência? O que é urgência? Você define com as pessoas. Urgência é isso, urgência é um paciente, urgência é isso. Não é urgência? Anota, vamos colocar na pauta, vamos colocar na reunião. Então, à medida que você vai se organizando também... Você vai ficando um pouco mais tranquilo. Então, precisa refletir, sabe, Bruno, se a sua correria ali também não é algo que você pode organizar um pouco melhor dentro da tua rotina do dia a dia. Então, tem alguém que te manda mensagem demais? Faz uma reunião semanal com essa pessoa, entendeu? Sexta-feira, das 5 às 6 é o horário para você. Tudo que você precisar de mim, você me traz na sexta-feira. Então, você precisa
também se organizar, porque senão fica uma coisa Uma coisa que, ó, insustentável. a pandemia, né, ela trouxe essa comunicação à distância, né, esse home office, essa parte de vídeo, conferência, essas coisas. Eu acho que teve uma das clínicas que me agregou muito, porque eu tentava ir presencialmente lá, é uma clínica que pra mim é distante. E eu ia, tava lá, tal, presencialmente. Eu tô aqui uma vez por semana. E eu via que não era suficiente. Eu falei, meu, não tá sendo bacana. E aí hoje eu fiz isso. Eu falei assim, eu entendia que elas estavam com dificuldade. Elas acumulavam e acabavam passando alguma coisa. Elas, as assistentes, né? E tentavam me trazer uma vez por semana. E aí eu vi que fazendo uma reunião de 15 minutos por vídeo todos os dias, triplicou a produtividade. Porque hoje eu vou pouco, vou uma vez por mês nessa clínica. Mas todo dia, 15 minutinhos, e aí, gente, tudo bem? Como é que tá, doutor? Isso aqui, que são dificuldades que surgem pontuais e que às vezes eu consigo sanar de à distância. E a pessoa fica bem mais tranquila, Muito. né? Porque ela sabe que ela vai ter aquele momento. E sabe que eu tô lá. Sabe que, você. não, o Bruno tá aqui, ele tá todo dia. Então, fisicamente, às vezes você criava essa ideia, preciso estar no meu negócio, preciso estar lá, preciso estar lá. Às vezes você tá emocionalmente envolvido, ela mostrar que você tá todo dia lá, você é muito melhor do que você, um cara que vai, tá bom, ajustei aqui e tal, tchau, gente, beijo, tchau. Exatamente. Não, isso o home office, a pandemia agregou muito mesmo. Você não precisar estar presencial e conseguir resolver as coisas no online, reunião online, né? Nossa, isso eu achei que foi uma coisa muito boa. Ô, Paula, e coisas boas de se tornar gestor? Eu sou suspeita. Olha o sorriso, que isso, cara? Diminui a luz aí, brilhou aqui, brilhou. Ver brilho no olho das pessoas. Assim, vou dar um exemplo. Já teve funcionária nossa que começou a trabalhar na clínica, estava passando uma dificuldade muito grande em casa, e aí com aquele empoderamento dela de estar ali, desempenhando, lidando com o paciente, tendo um pouco mais de autonomia, virar e falar assim, olha, estava num relacionamento ruim em casa e eu consegui me empoderar, e o que eu aprendi aqui, eu consegui mudar a minha realidade fora daqui, obrigada, sabe? Essa é a melhor parte, assim, é você ver que você fez diferença na vida das pessoas e não só na vida dos pacientes, na vida das pessoas que trabalham com você. Da equipe, né? Da equipe, dos médicos. Poxa, você olhar no olho das pessoas, dar um bom dia, escutar o que elas têm para falar. Isso a gestão dá muito, assim. Eu acho que é a parte mais gostosa, sabe? E quando você vê, sei lá, você tá fazendo um projeto juntos, você tá batendo uma meta juntos e você vê que não é só você que tá vivendo aquilo porque você é o dono e você quer que aquilo dê certo. Que tá todo mundo, assim, envolvido na mesma coisa. Claro, tem muitas dificuldades no meio do caminho, tem muita coisa difícil, mas quando você tem um momento desse, é muito gratificante, eu acho que... A gente como médico sente um pouco isso na prática médica, né? Então você, a gente é resolutivo, né? Na nossa especialidade, a gente vai lá, opera a catarata, no dia seguinte tô enxergando, tô não sei o que lá. E com a gestão, isso aí é muito interessante, né? Porque você transforma mesmo a vida das pessoas, né? Se você consegue... empoderar as pessoas, né? Elas se sentem muito mais produtivas, elas veem que tá dando resultado aquilo que elas estão fazendo. E quando você é médico, você faz isso para a sua quantidade de pacientes ali. Se você operou 10 pacientes esse mês, essa semana, você fez aquilo pelos 10 pacientes. Quando você faz gestão, você permitiu que outros 20 médicos fizessem os seus 10 pacientes, e todos aqueles pacientes que saíram felizes são por sua causa e por causa da sua equipe. Você impacta mais pessoas, né? Pra mim isso é escala, entendeu? Sim. Pra mim a gestão me dá escala de exercer uma boa medicina com escala. Pra mim gestão... Sim, vai impactar muito mais gente, né? Muito mais gente. Eu vou possibilitar que, por exemplo, um médico que tá lá no consultório preste um bom atendimento, que os 25 médicos prestem um bom atendimento, que eles não precisem se preocupar com um monte de coisa que às vezes a gente tá preocupado. A tua atenção no consultório tem que ser pro paciente. Ai, doutor, mas o convênio pediu 10 relatórios para fazer essa microscopia especular. Você não tem que se preocupar com isso naquele momento. Tem uma forma da gente colocar no processo da equipe esse modelo de relatório para o médico só carimbar e não ficar perdendo tempo com isso? Tem. Vamos fazer? Vamos deixar o médico só ali, naquele livre, momento, né? no olho com o paciente livre? Você só vai conseguir isso se você estiver numa clínica com boa gestão. Senão você não vai conseguir, você vai ficar resolvendo um monte de coisa. E essa escalonada que você falou é ver o cenário
maior, né? O big picture lá. Você pega lá, 25 médicos que estão atendendo bem. Aí esses 25 no dia atenderam 200 pacientes. Esses 200 pacientes chegaram saudáveis no seu trabalho. Aí esses 200 produziram mais porque eles estavam enxergando bem, porque eles estavam com a saúde em dia, porque eles estavam bem. Chegaram em casa, a família deles que tem mais, cada um 4 pessoas. Se você fizer o cálculo, você impactou aí com a sua gestão, em vez de 10 pacientes, 1.000, entendeu? Então, assim, indiretamente, isso é fantástico. Você pega a pessoa que está em casa triste lá, pô, não estou enxergando bem, estou com dor de cabeça, a pressão está alta, você controlou a pressão. Ele produziu melhor, deu mais alimento para sua família, viveu melhor, levou para o lazer seu filho. Então, assim, são coisas que a gente não são palpáveis, né? E eu acho que tem muita gente que, às vezes, vai olhar para você e falar, é fácil, vai lá. Tá sentada lá na sala dela, no notebook. Que isso, ar-condicionado ali. Puta, sossegado. Mas, cara, assim, além de ser muito, muito gratificante, é um trabalho que as pessoas não veem, né? Às vezes passa desapercebido, né? As pessoas não veem, não. E também acho que tá tudo bem. A sua recompensa não tem que ser o reconhecimento das pessoas. Tem que ser o bom funcionamento, entendeu? Tem que ser a fluidez daquele atendimento. Paciente feliz, equipe feliz, médico feliz. Isso tem que ser... às vezes a pessoa nem imagina tudo que você fez para dar certo, mas tudo bem. O paciente saiu feliz, chegou no... Ai, adorei o atendimento. Dr. Bruno, ótimo. Meu, se ela saiu feliz, tá tudo bem, entendeu? Eu sei que não foi o Dr. Bruno só o ótimo. Foi tudo, né? Então, você tem que virar um pouco a chave. Bem invisível, né? Tem que ser e tá tudo bem também ser invisível. Faz parte, né? A gente estava comentando há uns dias atrás sobre alguns livros aí que você achava bacana comentar. Eu, assim, teve um em especial aqui que chama O Essencialismo. A gente vai colocar o link aqui na bio. E tem uma frase desse livro que eu achei interessante e eu vou ler aqui, vou reproduzir. É preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Isso aqui, para mim, resume muito bem a gestão, né? Porque você reduzir, simplificar e manter o foco nos objetivos. O que eu vejo muito, às vezes, a pessoa perdendo tempo que essa caneca devia estar aqui, não devia estar aqui, que não sei o que lá. Mas, na verdade, cara, se o foco de você parar de desperdiçar tempo com que, às vezes, não vai ser tão produtivo, você olhar para aquele lado, né? E para você, como é que é isso? Assim, eu comentei desse livro, Bruno, porque esse livro foi um livro que eu li na época que a gente estava com a clínica fechada na pandemia. Ficou 40 dias com a clínica fechada. Eu levei um notebook que eu fazia acesso remoto para atender os pacientes que precisavam. Eles mandavam mensagem no WhatsApp e eu respondia. Então, porque tinha paciente, por exemplo, de aplicação, intravítrea, coisas que não dava para abandonar os pacientes, né? Difícil. Abrimos para fazer aplicação, centro cirúrgico, por exemplo. E na pandemia, que eu fiquei esse tempo em casa, né? Funcionários todos de férias, a gente não queria desligar ninguém. Foi uma coisa muito doida. Que esse livro apareceu, eu li o livro e eu acho que foi uma virada de chave, realmente, para mim. Porque quando eu voltei na gestão, eu vi o quanto de coisa a gente, na verdade, não precisa fazer, a gente precisa tirar. Exemplo, as meninas imprimiam 2 vias de muitos papéis que imprimiam 2 vias. Aí eu perguntei, gente, mas por que imprime 2 vias? Ai, não, porque às vezes precisa, às vezes o convênio pede, às vezes... Falei, tá, então nos últimos 5 anos, quantas vezes foi pedida essa segunda via? Não foi pedido. Falei, então vocês acham que a gente precisa realmente imprimir as vezes? Não, doutor, mas sempre foi assim, porque a fulana falava que tinha que ser assim. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar 3 meses e não vamos mais imprimir as 2 vias. E vamos ver o que acontece. Nada. O nosso faturamento era pilhas e pilhas e pilhas de papel. O pessoal sucumbindo assim atrás de papel. E eram 2 vias para tudo, absolutamente tudo que a gente fazia. Economizamos, e aí custo, né? Economizamos papel, economizamos impressora, manutenção de impressora que imprimia menos. A gente pagava um contrato, por exemplo, por impressão, então diminuímos e tal. Isso é você tirar, né? Às vezes você olha para a operação e fala, o que eu posso tirar para facilitar a sua vida? O que você está fazendo que é irrelevante? E esse livro do Essencialismo, ele traz muito isso. Tudo é ruído. Você tem que, na verdade, se esforçar todos os dias para buscar aquilo que é essencial. O que é essencial aqui nesse podcast? Nossa troca, nossa conversa.
Mas a caneta... Tudo bem, temos coisas legais em volta que complementam, mas o que é o essencial? É o conteúdo, né? É o conteúdo. Eu posso chegar aqui linda, maravilhosa, falar um monte de coisa horrível e vai ser horrível. Então, a busca pelo essencial, para mim, ela transcendeu até mais do que gestão, assim. O que na Paula é essencial? Quais amizades da Paula são essenciais? Quais relações são essenciais? O que importa é perder tempo, né? O que importa mais, entendeu? E na gestão, às vezes, você leva muito isso, assim, o que eu posso tirar desse processo? E aí, quando você vai tirando, sem querer, você vai enxugando o custo. A pessoa, sei lá, preenchia 10 mil papéis, precisava. Aí hoje ela preenche um. Ai, doutora, mas eu não consigo dar bom dia olhar no olho do paciente porque eu tenho que preencher aqui um monte de coisa. O que é o essencial? O que o paciente vai lembrar? Nossa, eu entrei, a recepcionista nem olhou na minha cara. Então, e marca, às vezes, tudo, né? Aí eu sentava lá e falava, vamos ver o que eu posso tirar. Eu gostava de tirar as coisas, não gostava de pôr, porque é fácil pôr, né? Não, você vai preencher isso 10 planilhas a mais. Quantas planilhas você está fazendo? Quais são essenciais? Será que você não pode tirar? Para que ela está servindo? Então, esse livro, assim, é sensacional, vira uma chave muito grande por causa disso, né? Ô, Paula, a gente tem uma parte aqui do nosso podcast e que você faz uma receita aqui pra gente, pros nossos inscritos. Alguma coisa que você acha que é relevante e aí você deixa aqui que a gente vai depois compartilhar isso. Mas receita do... É uma prescrição, uma prescrição. Você pode prescrever aí o que vier no seu coração. O que você tiver acha na sua alma, o que você acha da gestão, o que você acha da vida. A gente tenta levar a medicina para fora do consultório, né? Então, pode ser que você entender de dor da pessoa comum, do gestor, do médico recém-formado que quer aprender. Mas não precisa falar agora também, porque isso a gente não vai mostrar agora. Isso é uma coisa que a gente vai... Eu vou pensar um pouco. Finge que você escreve. Porque isso vai ser para depois, não é para agora, não. Tá bom? Tá, vou pensar, e, cara, que delícia de episódio, hein, velho? Muito top, cara. Nossa senhora. Eu sabia, cara. Sabia. Não, eu falei para trazer ela, cara. Você sabe disso, né? Verdade, eu sei. Esse episódio... Que isso, a Paula foi, desde a primeira a gente montou ela SOS e falei, não, cara, a Paula já fazia podcast com ela no 40 minutos de áudio. Ele falou de você. Não, ele mandava aquela figurinha desgramada lá. Eba, um podcast. Ela mandava 6 minutos de áudio. Eu mandava 6 minutos de áudio, ele mandava 5 de resposta, porque é isso, quando um encontra o outro e tem o mesmo problema, né, e gosta, a gente fica... Não, ele me encameava, e eu escutava vários áudios, sem você saber. Falava, puta, que legal, cara, vai ser legal isso aqui. Isso é nada, velho. O WhatsApp uma vez mandou pra mim uma notificação, falou, amigão, você tá gastando muito tempo aí. Limita o áudio, aí você vai cortar seu... Mas era isso, cara, eu já fazia podcast com a Paula antes de fazer podcast, cara. Antes de existir podcast, na verdade. Antes de existir podcast, cara, a gente criou o podcast. Cara, mas assim, pra mim, assim, era isso mesmo, cara. A Paula, quando a gente falou de podcast SOS, eu já tinha pronto o episódio com ela. Eu acho que a gente vai precisar fazer outro, cara. Se você topar vir aqui mais uma vez... Tem que fazer, Paula, tem que fazer. A gente pode falar muita coisa ainda. Coisa. O diretor aqui tá pedindo pra... Não, então, vai trazer de novo. Opa, é verdade. Opa, o que? É Everton Fenezes? Então, beleza. Obrigado, Paula. Que de coração, foi maravilhoso. Assim, a gente vai te chamar com certeza. Vamos falar muito mais aí, né? Sim, obrigado, viu, Paula? A disponibilidade sua tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Boa sorte aí nesse projeto, que é muito bacana. Eu acho que falta isso mesmo, sabe? Falta... eu gosto muito de podcast, eu escuto muito... Mas falta alguma coisa na nossa área, assim, para trazer pessoas, né, que a medicina transcende, assim, o médico, ele não precisa ser só aquilo ali, né, dentro do consultório. A gente é muito mais do que isso e acho que a gente precisa explorar isso. Mostrar, né? Mostrar que... Exatamente, mostrar, porque eu acho que hoje é isso que acrescenta muito, sabe? Você conversar, assim, com o Bruno do kart e é legal, entendeu? Você é uma pessoa, um ser humano, tem muitas facetas. Ela falou de kart, assim, a gente falou de gestão, brilhou o sorriso dela. Ela falou de kart, eu já tô aqui com o olho... E sabe o que é o mais incrível? Assim, você encontrar coisas que dão esse brilho no olho da pessoa, né? Isso que a gente precisa encontrar. E mesclar, assim, né, com a nossa vida profissional, com tudo... Mas é esse brilho no olho, você perguntou da gestão, que a gente tem que encontrar nas pessoas. E quando você encontra, tem que agarrar nele mesmo. E a Paula puxou aqui um gancho, eu vou fazer um merchanzinho aqui. A gente tem o SOS Karting Racing, é um campeonato aí que a gente filantropicamente a gente pede para quem topa correr.
doar 1 quilo de alimento não perecível. A gente vai fazer algumas campanhas aí filantrópicas. Se você quiser participar, comenta aqui, deixa o nosso like no canal e deixa o seu like no canal, né, no nosso canal. E aí você manda lá o telefone, contato, a produção vai entrar aí. Se você quiser participar, tá super aberto aí para todo mundo. Legal. E obrigado mais uma vez. Estamos finalizando aqui o nosso SOS Podcast, o podcast que leva a medicina além do consultório. Hoje com a Paula aqui. A gente volta num próximo episódio. Um grande beijo a todos. Valeu, galera. Valeu, gente. Vocês desculpam o Henry qualquer coisa. Desculpa o Mano qualquer coisa. Eu que falo isso. Qualquer coisa sempre vai. Um beijo, galera.